No módulo 23, vamos ver mecanismos de endurecimento ao nível de estruturas policristalinas. Acabamos de ver os mecanismos de endurecimento ao nível de um cristal. Vamos passar agora a ver ao nível do policristal, que tem em conta as juntas de grão, que está aqui justamente representado. Tem aqui uma fronteira de grão e tem aqui um plano de deslizamento com as várias locações que se vão deslocando ao longo deste plano. O problema é quando eles chegam aqui, a esta fronteira, a esta barreira. Passar deste grão para outro grão implica mudança de plano. Por exemplo, imagina, podia ficar nesta orientação. Portanto, passar daqui para aqui não é nada fácil. Isto aqui é uma autêntica barreira e isto contribui muito para aumentar a resistência. Ou seja, eu tenho todo o interesse em ter uma estrutura muito fina, para ter muita resistência, porque tenho muitas barreiras. Quanto mais fino for o tamanho grão, mais juntas de grão tem, mais resistente é o material, porque existem mais barreiras ao movimento das locações, tão simples quanto isso. É um dos mecanismos de endurecimento mais antigos, mais conhecidos. E tem uma equação e uma lei em homenagem a quem se apercebeu disto e que quantificou isto. É a lei de Petrol, ok? Muito conhecida em metalurgia, muito conhecida este mecanismo. E a equação é esta, muito simples na verdade. Tem esta parte aqui correspondente aos mecanismos de endurecimento ao nível do cristal, que nós vimos no módulo anterior, recordam-se, a intrínseca, Peirce-Navarro, por precipitação com as partículas duras, típico dos duralumínios, o efeito da solução sólida, pode ser átomos intersticiais ou átomos substitucionais, e o encroamento. Portanto, isto está tudo englobado aqui ao nível do grão. Mas agora tem muitos de grãos. Ok, é esta componente. O C tem a ver com a estrutura cristalina. O D é o tamanho grão. Quanto mais fino for o tamanho grão, maior é a resistência mecânica do material. Lei de Petrol. Ok? Tenho aqui uma ilustração com resultados reais no ensaio de tração, tensão versus deformação e temos três curvas. O material é o mesmo, é a mesma composição. O tamanho de grão é que é diferente. O tamanho grão 1 é o mais fino, depois vem o 2, depois vem o 3. Reparem, o 1 é aquele que tem maior resistência à deformação plástica e maior resistência ao colapso. Estamos a falar do mesmo aço para os três casos, só que com três tratamentos térmicos diferentes, que levam a três tamanhos de grão diferentes. O 1 é mais fino, depois vem o 2, depois vem o 3. E claramente é mais resistente, sendo o grão mais fino. Já agora, o G é o índice do tamanho de grão. Tem a ver com o número de grãos por unidade de volume, varia inversamente ao tamanho de grão. Quanto maior for o G, mais fino é o tamanho de grão. Okay? Reparem mais numa coisa muito importante. O declive, para os três casos, é coincidente. O tamanho grão não tem influência no módulo de Young. Recordo-vos, o módulo de Young é igual a 210 gigapascal para os aços, a não esquecer. Muito bem. No caso dos policristais, outro mecanismo de endurecimento que pode ocorrer é o aparecimento de uma segunda fase. Vocês sabem já, quando estudamos os diagramas de fases ou diagramas de equilíbrio, vimos que a maior parte das ligas não são de solubilidade total. Eu não consigo dissolver completamente o soluto no solvente. Consigo até um certo ponto e a partir daí atinjo o limite de solubilidade e aparece outra fase, que em geral é mais dura do que a matriz e endurece assim a matriz. Portanto, lá está, é o aparecimento de uma segunda fase. Okay? Em geral, você já tem o efeito da solução sólida, os átomos de soluto estão lá dentro, satura e há aparecimento de uma segunda fase que vai endurecer ainda mais os grãos, que já têm átomos de soluto. Okay? A segunda fase pode aparecer de duas maneiras. Pode aparecer assim, que é a estrutura agregada, que em geral aparece assim, tem tendência a precipitar nas juntas de grão, e já sabem porquê, é lugar preferencial porque a difusão é favorecida, okay? Há mais espaço ali para os átomos se deslocarem. Outro tipo de aparecimento de uma segunda fase é esta, é dispersa, tipicamente no caso dos duralumínios, aquela precipitação das finas partículas tem tendência a precipitar deste modo. Se quiserem, tem aqui um exemplo, é o caso dos latões. Tem aqui cobre puro, e neste sentido aumenta a percentagem de zinco.
Aumenta, 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 é uma solução sólida de alfa. Quando chega aqui aos 30, começa a precipitar o beta. Por exemplo, uma liga com 40% de zinco já não é só alfa, já não é só grãozinhos de zinco dissolvidos no cobre. Não, começa a aparecer estes grãos mais escuros que correspondem ao beta. E estes grãos são mais duros do que estes. E estes são CFC, ok? E estes são CCC. CCC é mais dura do que a CFC. Portanto, isto endurece, para além do efeito policristalino, para além do efeito de solução sólida, endurece pelo aparecimento de uma segunda fase. Deixe-me só também desenhar convosco também novamente o diagrama de equilíbrio ferro-carbono. Eu quero que vocês se lembram deste diagrama e aparece também uma segunda fase. Eu vou desenhá-lo e eu quero que vocês saibam desenhar isto de cor. Portanto, eu vou desenhá-lo rapidamente e eu vou-vos mostrar onde é que aparece a tal segunda fase. Ok? Diagrama de equilíbrio. Aqui tem o ferro puro e introduzem átomos de carbono. À temperatura ambiente, a dissolução máxima é 0,006% de carbono, o que é ridículo. O excesso dá origem a quê? Dá origem a outra fase que está do outro lado do domínio, que é este aqui, que é cementite, que tem 6,67% de carbono. Portanto, a estrutura vai ter alfa, que é uma solução sólida de ferro de carbono, mais cementite. E esta cementite contribui muito para endurecer a ferrite. É outro caso do aparecimento de uma segunda fase. Com isto, concluímos então os mecanismos de endurecimento que podem aparecer nos policristais. Só falta ver um mecanismo muito, muito peculiar, sobretudo associado aos aços, no último módulo dos mecanismos de endurecimento.